Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Hardware 1. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o uso de antivírus. O roteiro da nossa aula, então, a gente vai falar sobre o que é um sistema antivírus, né? O que o antivírus faz. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse software tão importante. Vamos falar também sobre problemas de segurança, alguns métodos de identificação de vírus, 10 antivírus grátis que são bastante utilizados atualmente. Vamos discutir um pouco sobre qual é o melhor antivírus, de onde surgem os vírus, e também vamos falar se é recomendado ou não é recomendado utilizar mais de um antivírus, né? E o que um antivírus precisa então para ser eficiente, né? Vamos falar um pouco sobre instalação, desinstalação e licença. Então, iniciando, o que é um sistema antivírus, né? São programas de computador que são desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador. Existe uma grande variedade de produtos, né? De programas que tem essa intenção, né? No mercado. O que diferencia esses programas, então, são os métodos de detecção, o preço, né? E as funcionalidades propriamente dita. Basicamente, o antivírus, então, como eu já havia dito para vocês, ele serve para prevenir, detectar e eliminar vírus do computador. Um breve histórico, né? Quando o Peter Norton, né, um empresário de tecnologia da informação, né, apagou acidentalmente um arquivo, né, ele desenvolveu na época um programa chamado Norton Utilities, né, para recuperar esses arquivos. A partir daí, então, ele criou a Symantec, né, em 1982, dando início à criação, né, comercial de programas, né, direcionados para a segurança, né. Além disso, ele também escreveu alguns livros sobre o assunto, então ele é um dos pioneiros, né, no desenvolvimento desse tipo de programa, né, um dos primeiros desenvolvedores. A primeira contaminação por vírus de computador ocorreu em 1988, né, utilizando uma BBS como meio, né. Então, a partir daí, o John McPhee, programador da Lockheed Air Corporation, né, empresa de aviação americana, desenvolveu o vírus CAN, que foi a primeira vacina conhecida. Para quem tem um pouco de curiosidade sobre o que é o BBS, né, eles eram usados por empresas que precisavam integrar os funcionários externos. Hoje em dia isso é simples, né, com a internet, hipertexto, documento. Então a BBS na verdade era um meio que as empresas utilizavam, né, uma ferramenta que as empresas utilizavam para fazer a integração entre os funcionários que atuavam externamente a essa empresa, mais ou menos como uma espécie de VPN, né, uma extranet, né, uma rede que era utilizada para comunicação entre esses funcionários dessa empresa, né, que esses funcionários que trabalhavam externamente à empresa, né. Então esse foi o primeiro tipo de contaminação por vírus, né, 1988. Alguns problemas de segurança, né, devido a uma série de motivos, né, a família do sistema operacional Windows é, sem sombra de dúvida, a mais visada, né, por projetistas de vírus. Alguns dos motivos, então, são a ampla utilização desse tipo de sistema operacional, um alto número de usuários leigos, né, usuários que não sabem muito bem como utilizar o sistema operacional, não sabem das falhas, dos riscos de segurança. Forma como foi projetado inicialmente também, né, ou seja, as primeiras versões dos sistemas operacionais Windows, né, não tinham uma preocupação muito grande com o sistema de permissões, né, e isso acabou impactando a questão da segurança desse sistema operacional. Uma relativa demora na entrega de correções, né? Por exemplo, uma falha é identificada no sistema operacional, então por vezes demora para que o desenvolvedor ele forneça para os usuários uma atualização que corrija aquela falha, né, naquele sistema operacional. E também a dependência de programas de terceiros, né, para poder se utilizar. Então, existem uma gama de programas que são utilizados para Windows que são desenvolvidos, né, e que muitas vezes a questão da segurança não é o foco, né. Por exemplo, tem muitos usuários que instalam
vários programas, né, no computador, né, no sistema operacional Windows e não sabem a procedência desses programas, né? Se são programas realmente seguros, né? Ou se são programas que têm o interesse de capturar informações ou qualquer coisa do gênero, né? Então isso acaba sim sendo uma falha de segurança, um problema de segurança. Alguns métodos de identificação de vírus. Então, escaneamento de vírus, né, um comando utilizado para detectar vírus no computador. Quando um novo vírus é descoberto, o seu código é desmontado e separado em grupo de caracteres, né? Essa string, então, ela passa a identificar esse vírus e o antivírus a utiliza para ler cada arquivo do sistema para ver se ele é malicioso ou não. Exemplos de antivírus que a gente tem gratuitos, né? Existem versões gratuitas desses antivírus, né? Que são bastante utilizados. Então a gente tem exemplos o AVG, o Avast, o Avira, ClanWin. Então tem uma série de softwares que são bastante utilizados, né? Atualmente, né? Softwares que possuem versões gratuitas, né? Qual é o melhor antivírus, então? É uma pergunta bastante complicada, né, de responder. Sem dúvida alguma, é uma pergunta que é bastante recorrente, né? E que não existe uma resposta única, né? Ou seja, não existe realmente o melhor antivírus, né? Então, se nós conseguirmos responder essas perguntas, com certeza a gente vai ter a gente vai chegar mais próximo dessa resposta de o que é o melhor antivírus, né? Então a gente tem que verificar a quantidade de vírus que esse antivírus ele consegue identificar. Então tem uma série de fatores que tem que ser analisados para que a gente possa realmente constatar qual é o melhor antivírus, né? Então existem sites especializados que anualmente fazem pesquisas sobre antivírus que tem no mercado, tanto gratuitos quanto pagos, e eles oferecem, né, uma análise sobre uma série de fatores que são levados em conta para que o usuário possa escolher qual o melhor antivírus ali, o antivírus que atende melhor a sua necessidade. Outro fator importante também, né, tem antivírus que são extremamente custosos, né, computacionalmente, ou seja, eles requerem mais requisitos de hardware, né, e por mais que ele seja, entre aspas, o melhor antivírus, pode ser que ele não rode adequadamente no seu equipamento. Então esse é um outro fator importante que tem que ser levado em conta. Você tem que verificar se aquele antivírus ele vai funcionar adequadamente no equipamento que você dispõe, né? Na memória, no processador, no disco rígido, no disco de armazenamento secundário que você dispõe. Então, uma boa forma de comparar esses produtos, né, ou experimentando, né, instalando e verificando, ou também por meio de alguns sites, como eu falei para vocês anteriormente, que fazem os testes anualmente desses antivírus e apresentam os resultados obtidos. Então, nesse slide eu coloquei alguns links de alguns antivírus, né? O McAfee VirusScan, o Norton Symantec, TrendMicro, Panda, AVG, Antivir, o Kaspersky. Então, eu coloquei alguns links aqui para que vocês possam baixar esses antivírus e verificar, ou entrar no site e verificar as configurações, né? Os requisitos necessários para cada um deles, para que vocês possam, inclusive, chegar a uma conclusão sobre qual é o mais adequado para o equipamento que vocês têm, né? Então, a moral da história é: façam uma pesquisa, leiam bastante, verifiquem sites especializados, se for o caso, experimentem o antivírus, de forma que vocês possam ter uma noção melhor de qual deles que atende melhor a situação, né, o problema de vocês ou o problema do cliente de vocês. Vírus de computador, então, pessoal. Então, para vocês terem uma ideia, 1/3 dos PCs europeus estão infectados, mais de 99% dos códigos maliciosos são destinados para Windows, 70% dos crackers estão ligados ao crime organizado, 76% das ameaças virtuais são keyloggers, né? São um tipo de vírus que são instalados para coletar informações do equipamento do computador, né? Para repassar para esses atacantes, né?
O Brasil é um dos países mais atingidos por ameaças virtuais, né? Então, quando eu montei esses slides para vocês, né, quando eu obtive as informações na época, o Brasil era o 8º país mais atingido do mundo por ameaças virtuais. De onde surgem os vírus, então? Não é mais possível a gente pensar que os vírus são só encontrados em páginas de conteúdo adulto ou ilegal, né? Na verdade, os vírus estão disseminados por todos os lugares, né? Então, hoje, um dos maiores disseminadores de pragas virtuais são dispositivos de armazenamento móvel, né? Como pendrives ou cartões SDs, né? Em faculdades, escolas, empresas. Então, pendrives são conectados, espetados em máquinas infectadas e assim começa uma verdadeira epidemia. Então, não podemos nos esquecer dos e-mails contaminados, né? Fruto de contas invadidas, listas de contatos perdidas. Então, existem várias formas de contaminação, né? Então, todo e qualquer dispositivo que seja conectado no seu equipamento, ele com certeza é uma ameaça em potencial. Então, uma câmera, um celular que é conectado, um pendrive, um cartão SD. Então, todas essas são fontes, sim, de ameaça, né, de possíveis vírus que podem estar contaminando os equipamentos de vocês. Então, para isso é muito importante vocês terem antivírus, anti-spywares instalados, né, para que vocês sempre verifiquem esses dispositivos antes de utilizá-los. Não é recomendado, então, possuir mais de um antivírus no equipamento, né? Isso pode parecer que utilizar mais de um software para proteção vai se aumentar a proteção desse equipamento, não é bem por aí. Ao invés de você duplicar a proteção, então você vai ter alguns problemas, né? Por exemplo, o primeiro deles é a possibilidade do surgimento de conflito entre esses aplicativos, né? E aí esses conflitos entre esses antivírus pode resultar em algumas brechas no sistema. E um outro problema que pode surgir, né, de você ter mais de um antivírus instalado, é também o fato de que é o menos prejudicial, né, mas também é um problema, que se você tiver um grande volume de informações sendo computadas, você vai ter uma sobrecarga, então, na sua memória RAM ou no processador, né? Ou seja, você vai deixar o teu equipamento muito lento, né? Se você tiver mais de um antivírus operando ao mesmo tempo. Então, isso pode ser um gargalo, pode se tornar um gargalo para a utilização do teu equipamento. O que um antivírus precisa ter, então, para ele ser eficiente? Bom, primeiramente, atualizações frequentes, né? É muito importante que você faça atualizações no teu antivírus e que o desenvolvedor desse antivírus ele disponibilize para os seus usuários atualizações com a frequência. Ter cuidado com falso positivo, né? Ou seja, programas que são identificados como vírus e não são vírus, isso é importante também. A ideia é que se tenha um número baixo de falsos positivos. É importante o antivírus ele oferecer a opção de disco de boot, né, que é um disco de recuperação, caso o seu sistema operacional seja contaminado e o teu sistema seja comprometido. O ideal é que o antivírus utilize pouca memória, né, ou seja, quanto menos memória ele utilizar, de uma certa forma é melhor, porque ele não vai comprometer a utilização do restante do equipamento, né? Que sejam realizadas varreduras simultâneas, verificação de e-mails, é importante que o antivírus tenha, verificação de mídias removíveis, como eu já tinha falado, desligamento automático, ou seja, vamos verificar que um vírus está ameaçando, né, o equipamento, que o antivírus dê a opção de finalizar aquele processo na hora, né? Agendamento, que você possa agendar horários para fazer atualização ou para fazer varredura, né? Proteção em tempo real, ou seja, você está acessando a internet ou abrindo um e-mail e o antivírus possa verificar um arquivo ou um site em tempo real. E identificação de vários tipos de malwares, né? Existem programas especializados para verificar malwares, como o Spybolt ou o Malwarebytes, né? E também existem antivírus que já vêm com essa proteção já embutida neles mesmo, né? E isso acaba sendo uma vantagem. Acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje. Quaisquer dúvidas, postem no fórum da disciplina ou mandem e-mail para mim. Um abraço e até a próxima aula.